Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim falar um pouco aqui sobre preconceito, mal banal, antissemitismo e também sobre preconceito em cima dos refugiados, dos imigrantes. Esse mal banal, né, que a filósofa Hannah Arendt falou tanto ligado aos judeus, que hoje a gente pode relacionar a outros grupos, a outras categorias de pessoas. E aí, sem dúvida nenhuma, ao falar sobre o migrante, ao falar sobre o refugiado, há em volta dele toda uma carga de estereótipos. E esses estereótipos, eles são extremamente autoritários, violentos, né, preconceituosos, de toda forma, de toda maneira. Então, a gente vai perceber que grupos sociais, né, eles sempre passaram por situações de exclusão. Entretanto, se a gente perceber com calma, isso é cada vez mais forte nos dias atuais. Tá? Bom, pessoal, mas antes de falar sobre tudo isso, queria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, quando se fala, por exemplo, sobre o antissemitismo, a gente está mencionando aqui a perseguição, o preconceito em cima dos judeus. E tem muita gente que pensa assim, quando se fala muito sobre a perseguição em cima dos judeus, tem gente que acredita, né, muitos estudantes acreditam que isso aconteceu somente no período do nazismo, no período da Segunda Guerra Mundial, a questão dos campos de concentração. Bom, a gente tem que entender, na verdade, gente, que o antissemitismo ele é bastante antigo na Europa. Se a gente falar aqui de antissemitismo, o preconceito contra os judeus, a gente vai aqui falar um pouco sobre a Idade Média, por exemplo. Né? A gente vai perceber que os judeus, eles, até por terem um comportamento cultural diferente, uma religião diferente, eles acabam que entrando numa sociedade, tá? Como a sociedade feudal, desenvolvem práticas que muitas vezes são diferentes daquela sociedade que eles fazem parte, tá? E por isso acabam sofrendo preconceito. Tu vai perceber, por exemplo, que existe um conceito chamado de outsider. Outsider é o que a gente pode chamar aqui de estranho, tá? Indivíduos estranhos, o forasteiro. E durante muito tempo os judeus foram tratados dessa maneira em diversas partes da Europa, né? Justamente por terem um hábito diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente, tá? E até quebrar algumas normas. Por exemplo, tu vai perceber que na Idade Média havia uma condenação em relação ao lucro e à usura. Tá? A Igreja Católica, dentro da sua ideologia no período feudal, entendia, por exemplo, que a riqueza demasiada ou a usura, o lucro, era uma coisa que não era muito boa, não era uma coisa, digamos assim, positiva perante Deus. E curiosamente, os judeus, eles vão ser basicamente aquele grupo que vai buscar muito essa ideia da usura, do lucro, até porque pela uma tradição do povo judeu, você tem a questão do comércio, então é uma coisa tradicional entre o grupo judeu. E eles começaram a desenvolver essas práticas. Tu vai perceber que os grandes comerciantes, muitos deles no período feudal eram judeus. Os primeiros banqueiros, né, eram judeus. Os primeiros burgueses também eram judeus. Então, a gente está falando aqui de um grupo de pessoas que desde muito tempo contrariava algumas regras, alguns modelos, alguns comportamentos culturais. Então, no período feudal, houve uma perseguição muito grande em cima dos judeus, tá? Em diversas partes da Europa. Quando você chega na modernidade, a coisa não vai mudar muito, né? O judeu vai ser visto como uma pessoa não grata, vai ser visto como o outsider, quer dizer, um indivíduo estranho, um indivíduo perigoso pelos hábitos diferentes, né? Quando você vê, por exemplo, aqui a história de alguns grupos de judeus conhecidos, né, como os Rothschilds, né, que eram, na verdade, judeus que criaram toda uma tradição ligado a empréstimo de dinheiro, o caso, por exemplo, de banqueiros, a família Rothschild, que surgiu nos guetos da Alemanha no início da modernidade. Então, mesmo eles tendo muito dinheiro, eram banqueiros, né? A família Rothschild, tá? Você tinha na França, você tinha na Inglaterra,
havia um preconceito e toda uma desconfiança em cima dos judeus. Então, foi um povo que cresceu muito ligado ao que é todo um preconceito, toda uma desconfiança, né? Mesmo muitos desses grupos, muitas dessas pessoas conseguirem status sociais significativos, digamos assim. Mas mesmo assim, mesmo dessa maneira, havia o preconceito. Quer dizer, então a ideia do antissemitismo ele se desenvolveu durante muito tempo, né? Ainda é muito forte, digamos assim, mas no período da Europa, no início da modernidade, isso se manteve. Então, muitas vezes, tem pessoas que falam assim, então o antissemitismo ele não é uma coisa simplesmente dos alemães ou da Segunda Grande Guerra Mundial. Ali, o campo de concentração, que é a solução final, aquilo ali é o ápice, cara. Aquilo ali é a parte mais trágica de todas. Quer dizer, é quando as pessoas elas são, na verdade, mortas sistematicamente, né? Então você tem essa questão, mas entenda que o antissemitismo ele se desenvolve muito antes da Alemanha nazista, dos campos de concentração. Na sociologia, a gente usa um termo que é chamado de personalidade social. O que é isso? A ideia de que as pessoas são resultado de um meio. Então, por exemplo, se tu pegar a cúpula nazista, né, os líderes, o próprio Adolf Hitler, que eram extremamente antissemitas, muitos daqueles indivíduos ali, eles eram resultado de um meio social. Então você tinha um meio social preconceituoso, antissemita, e que vai reproduzir indivíduos com essa mesma característica, né? Então a gente chama isso, por exemplo, de personalidade social, quer dizer, você é resultado de um meio. Então se o teu meio social ele é machista, patriarcal, conservador, antissemita, homofóbico, a chance de boa parte das pessoas terem esse comportamento também é muito grande, né? Porque se entende que ninguém nasce preconceituoso. As pessoas elas são resultado de um meio. Então Hitler, na verdade, ele era resultado de um meio antissemita, digamos assim. E não era uma coisa só da Alemanha. Vamos lembrar que Hitler era austríaco. E na Áustria, e na Rússia, e na Itália, e na Espanha, em todo o território europeu, o antissemitismo sempre foi muito grande, sempre existiu. Tá? Então entenda que a partir desse processo vai perceber que os modelos preconceituosos em cima dos judeus sempre existiram, de fato. Sempre aconteceram. E aí você tem o que? A análise da Hannah Arendt, a filósofa judia, que fala sobre o mal banal, que é justamente o que? Os carrascos nazistas, como Eichmann, né, que é um dos responsáveis por administrar, por exemplo, um campo de concentração, né, e ser responsável pela morte de milhares de judeus, né? E a sua reflexão sobre um indivíduo que mata de uma maneira banal. Eu mato todo dia 500 pessoas, 200 pessoas, 400 pessoas em câmara de gás e acho aquilo ali normal. É o mal banal. Tá? É você não ver mais a humanidade nas pessoas, nos indivíduos. Tá? Porque, são judeus, entendeu? Então é nesse sentido que ela fala da ideia do mal banal, que é um mal que as pessoas elas vão, de tanto praticar aquilo vai virar rotina. Quando você olha para hoje, você verifica o caso de muitos políticos de extrema direita usando esse mesmo artifício, esse mesmo método do mal banal. Quando tu vê, por exemplo, tu ouve coisas como o presidente, o candidato dos republicanos nos Estados Unidos, o, o Trump, o Donald Trump, dizendo que os migrantes, que os latinos são responsáveis pela uma quantidade absurda de criminalidade, de estupro, né, na sociedade norte-americana. Você tem de novo a ideia do mal banal, porque quando ele fala isso e as pessoas aplaudem, nós estamos diante, por exemplo, de um modelo histórico que se repete, que era uma coisa até que o Marx falava sobre isso, e dizia que a história ela sempre se repete, ou em forma de tragédia ou em forma de comédia. E a gente está vendo muito isso, essa tragédia. Por quê? Porque parece que nós não aprendemos nada. Então, eu vivo num meio
em que entende que o que é o migrante, o que é o latino, ele é uma praga que deve ser eliminada, tá? E vamos lembrar que na Alemanha nazista, a propaganda nazista usava muito esse discurso, essas fake news, e os líderes nazistas usavam essa tática. Então, o que faz, na verdade, os líderes de extrema-direita hoje, tanto na Europa como nos Estados Unidos, usam esse discurso extremamente preconceituoso do mal banal, né, os europeus, os grupos de extrema-direita na Europa, em cima, por exemplo, dos refugiados africanos, do Oriente Médio. Tá? A crítica de que todo muçulmano é terrorista, todo refugiado muçulmano é terrorista, deve ser liquidado, deve ser banido da Europa. Tá? Os africanos devem ser também postos, sair dali. Então, quando tu vai para os Estados Unidos, você tem a questão principalmente o quê? Do caso dos latinos que querem entrar, né, que querem buscar uma condição melhor de vida, e se deparam justamente com o quê? Com esse discurso autoritário banalizado de políticos de extrema direita. O Donald Trump é apenas um entre tantos outros, mas é o cara mais popular. E aí você tem uma situação. Por que esse cara ganha tanta voz? De novo, ele é, aí vem aquela coisa, aquilo que eu falei para vocês. Ele é uma personalidade social, ele é resultado de um meio. Porque se ele fala aquilo e é ouvido por muitos, é sinal que muitos concordam com ele. Tá? Muitos concordam que é o migrante que está tirando nosso emprego, é o migrante que está provocando o aumento da violência, da desigualdade na nossa sociedade, tá acabando com as nossas tradições, então vamos tirar essa gente daqui. Veja que o discurso é muito parecido com a ideia do antissemitismo, lá na década de 20, na década de 30, na Alemanha. Na Europa, de uma maneira geral, mas principalmente na Alemanha. Então veja que a história está se repetindo. E o mal banal ele vai se reproduzindo. Por quê? Porque eu transformo o quê? Os migrantes, os latinos, né, os refugiados em outsiders, em estranhos, sabe? Em marginalizados, e se transformam em marginalizados como os judeus do passado. Tá entendendo? Então, nós estamos diante de uma nova realidade, um novo modelo. Então, o mal banal ele se apresenta principalmente a pessoas que são extremamente estereotipadas. E esse estereótipo ele vai se desenvolver a partir de uma reprodução preconceituosa muito grande. Ou seja, o preconceito está se repetindo, a história está se repetindo e o mal banal parece que cada vez mais se repete. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.